a força e a energia sexual. Esse despertar que a ayahuasca me trouxe, esse caminho, foi uma coisa que foi gigantesca em minha vida. Ela alterou como eu via o sexo, a sexualidade, com a visão do espírito. Eu sou Cássio Mendes, do canal Energia do Bem, e a partir de agora vou relatar para vocês toda essa minha experiência. Esse tabu, esse nome que se dá ao sexo, a não deixar passar esse conhecimento do sexo, a não deixar claro para as pessoas, ele tem levado as pessoas a culparem muitos outros por estarem com esse sentimento sexual ou sentimento do sexo. Desde criança, a pessoa parece que ela é educada a não olhar para isso. Ela é indicada a cobrir todas as partes pela menina, para não deixar que veja as pernas, para ser o mais puro possível. E ao mesmo tempo, a gente vê na televisão, a gente vê no rádio, a gente escuta, a gente vê as pessoas falando de uma forma meio assim, com discriminação das pessoas que utilizam o sexo em músicas, em filmes. Então, ele acaba sendo um tabu muito grande na sociedade. Mas, o que eu queria relatar aqui é minha experiência com a ayahuasca. E o que isso tem a ver? Muito, gente. Essa revelação que foi feita para mim foi muito grande que eu consegui, tá? Bem, na terceira vez que eu fui experimentar a ayahuasca, já na terceira semana já experimentando, da mesma forma, foram a experiência de tomar a ayahuasca da primeira vez, fazer o aquecimento, tomar. Só que nesse dia, estava um dia lindo, gente, um dia muito bonito de sol, tá? Então eu preferi ficar fora, num espaço fora que teria, nas árvores, na natureza. Tomei, me sentei e entrei em estado de meditação. Novamente, como eu já estava um pouco mais experiente dos sabores da ayahuasca, tomei a primeira, tomei a segunda, na terceira vez já tomando a ayahuasca do terceiro cálice, daí sim eu me centrei e comecei a meditar um pouco mais a fundo. Nessa terceira vez eu deixei o meu corpo levar. E para entender o que estava acontecendo, eu já entendi que eu tinha um mentor, alguém olhando para mim o que estava acontecendo e me ensinando e me guiando pela essa experiência que eu estava tomando. Então, o meu corpo começou a sentir uma sensação totalmente diferente do que das duas primeiras vezes. O que aconteceu? Eu comecei a sentir uma sensação e uma vontade sexual muito forte nessa área baixa do corpo. Como se eu sentisse que os líquidos que a gente tem, que o homem, no caso, ele expele, no caso o esperma, ele estivesse correndo durante toda essa área. E uma sensação de pressão muito grande nessa área. Nesse momento, eu comecei a imaginar, mas eu não estava forçando isso a acontecer, simplesmente foi colocado para mim. Tinham outras mulheres nesse local também, e eu comecei a imaginar, incrivelmente, é até ruim de eu relatar uma coisa dessa, mas é tão natural, e vocês vão entender no final, até o final desse vídeo, tá? Então sigam até o final. O que aconteceu? Eu comecei a imaginar que estava fazendo sexo com essas outras mulheres. Mas não era uma, eram duas, três, quatro, todas ao mesmo tempo. E eu comecei a realmente sentir. Nesse momento eu senti um medo, uma aflição tão grande que eu me levantei, eu parei de meditar e fui para o banheiro porque parecia que os líquidos estavam correndo nessa região baixa do meu corpo. Então, desse momento, eu resolvi parar, ir ao banheiro e tentar, sei lá, me relaxar, me recompor. Não adiantou. Continuou a pressão muito grande. A cabeça saiu do que estava acontecendo, mas a pressão continuou. Eu tentei me acalmar novamente, voltei a entrar em meditação. Nesse momento, começou outras mulheres,
outras mulheres a fazer sexo comigo, todas de uma vez, todas ao mesmo tempo. Eu não estava entendendo, eu estava entrando numa agonia. Novamente eu parei a meditação, tá? Fui pro banheiro novamente, tentei liberar a urina, tentei liberar as fezes, parecia que eu estava explodindo de dentro para fora com tudo esse energia de sexo dentro do meu corpo e eu não estava entendendo. Eu estava entrando em desespero nessa hora. Mas tentei me recompor, joguei água gelada no meu rosto. Eu estava dentro de um local para expansão da consciência. O que estava acontecendo isso? Porque todo esse pensamento em sexo não estava entendendo. Daí eu sentei novamente. Na terceira vez, com tudo isso, essa energia, ela começou a subir pelo meu corpo. Toda essa energia sexual, ela começou a subir e eu comecei a sentir isso no corpo inteiro. Essa pressão sexual, essa sensação começou a subir, parece pela espinha e vindo até o cérebro. Quando chegando no cérebro toda essa energia, esse sentimento de sexo, de prazer, de coisas pornográficas, tudo isso ao mesmo tempo girando em torno de mim. Quando ela chegou no meu cérebro, aí sim apareceu o meu mentor. E mesmo com toda essa sensação, sem sair, ele começou a clarear os meus pensamentos do que é o sexo. Até então, eu tinha uma visão muito feia, porque assim que eu fui criado, sobre o sexo, sobre fazer sexo, sobre falar sobre sexo, sobre escutar gente falando sobre sexo na música, sobre sexo na internet. E foi então que ele colocou tudo isso na minha cabeça e ao mesmo tempo começou a explicar que é como se fosse o sexo, é como uma ferramenta sagrada, criada por Deus para fazer você se conectar com a energia contrária da que você tem. Se você é um homem, você vai ter toda essa energia, essa vontade, essa direção que você tem para o sexo oposto. E se você é mulher, você vai ter essa mesma sensação para com o sexo masculino, no caso. Eu como masculino com o sexo feminino. E essas duas fontes de energia que são diferentes, na verdade, elas precisam de uma conexão. E essa conexão é uma força que tem dentro da gente, esse driving, essa direção que a gente tem para fazer o sexo, que compele a gente a fazer o sexo, que compele a gente a ver situações sexuais, que faz a gente pensar em sexo. É o que faz essa união, essa composição entre o masculino e o feminino. Eu comecei a estudar um pouquinho mais à frente, que seria como o Yin e o Yang. São uma energia que elas não conseguem ficar separadas. Como nós nascemos com um sexo, digamos aqui, na Terra, ele é necessário que tenha essa vontade, que tenha esse compelimento das pessoas pelo sexo oposto. E isso não é ruim. Às vezes a forma pode ser um pouco torta e distorcida, mas mesmo assim ela tem um trabalho, uma missão, que é a de fazer essa união. E as pessoas ficam pensando tanto de uma forma ruim sobre um certo assunto que ele acaba sendo ruim para essas pessoas. Quem está esclarecido, quem entendeu essa outra forma, vai entender o quão sagrado é o sexo na vida das pessoas. E é essa informação que eu consegui receber dessa minha terceira experiência com a ayahuasca. Mas não só receber essas informações, mas sentir dessa forma. O homem não é dono da mulher, nem a mulher dona do homem. Ou, digamos, com duas forças de sexos similares, um sempre vai ter a energia feminina, como no caso de
duas pessoas do mesmo sexo estarem juntas, mas uma sempre vai ser a energia feminina, outra masculina. Como duas pessoas do sexo feminino, que também uma vai ter energia mais masculina e a outra feminina. O que tem que entender é que no mundo espiritual, eles são divididos em energias. É como se você não tivesse um sexo. Seria quase como se você tivesse dois sexos que você conseguiria, por essa energia, eles se conectar e vir em corpo na Terra. Às vezes acontecem de energias extremamente femininas estarem dentro de um corpo masculino e ao contrário também. E isso não é de todo errado. Isso é feito com um propósito, o propósito de Deus. E o propósito de Deus, com essa ferramenta sagrada, é unir as pessoas a um todo. Toda energia do bem para vocês e até o próximo vídeo. Não deixe de seguir. Obrigado.